Shalom, graça e paz, uma boa noite. Muito bom estarmos aqui mais uma vez, compartilhando com você uma palavra direcionada pelo Espírito Santo. Estamos dando início a mais uma célula online, célula esta que irá mudar o destino da sua vida, célula esta pelo qual o Espírito Santo nos mostrará e nos direcionará em um caminho. Amém? Vamos orar. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Desde já eu quero agradecer você por nos receber na sua casa, através da sua televisão, nos receber na sua casa através do seu smartphone, do seu iPhone, através do seu computador. Muito obrigado. Que você possa sempre estar abrindo a sua casa, para que a palavra do Senhor possa entrar, e essa palavra entrando, com certeza, mudará o território da sua casa, mudará o destino da sua família. Senhor, meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, meu Pai, nesta noite, mais uma vez, papai. Agradecemos por estarmos aqui, Deus, diante de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, nesta célula maravilhosa pelo qual o Senhor nos designou, papai, reunidos em um só propósito, Deus, em Te exaltar, em Te glorificar, papai, em fazer com que o Seu nome, Senhor, possa achegar, Deus, em vidas, e que essas vidas possam ser transformadas, que essas vidas venham ser restauradas, que essas vidas, meu Pai, possam ser mudadas, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, te agradecemos, Espírito Santo, seja bem-vindo ao nosso meio, sinta-se com a total liberdade para falar no meu coração, no coração desta pessoa que está ouvindo esta palavra, está ouvindo esta célula. Deus, que o Senhor possa falar em nossos corações, Deus, que o Senhor não venha permitir que nós saímos daqui da mesma maneira em que nós entramos, mas que nós possamos sair daqui transformados, restaurados, que nós possamos sair daqui, Senhor, com uma metanoia, papai, com a mente mudada, com a mente transformada, em o nome do Senhor Jesus, Deus, pela Tua honra e pela Tua glória. Fala em nossos corações, Deus. Nos perdoa pelos nossos pecados, nos perdoa pelas nossas fraquezas, nos perdoa, papai, em nome de Jesus, Senhor, por todo pensamento, Senhor, por todo olhar, por cada atitude que nós tivemos, papai, no dia de hoje, que entristeceu o Teu coração, o Teu Espírito Santo. Nos perdoa, papai, e nos faz mais alvos do que a neve. Que o Teu sangue venha nos purificar, nos lavar de todo mal, de todo pecado, em nome de Jesus. Que nós possamos viver o novo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Você que sabe louvar, se expressa na presença do Senhor agora, com este louvor, com esta adoração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Teu perdão é tudo que eu preciso. Tudo que nós precisamos é o perdão do Senhor. Minha alma, restaura o meu sorriso. Restaura, Senhor, cura-nos, Senhor. Quando Tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo, 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 tudo. Faz outra vez. Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez nós clamamos. Faz outra vez. Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira
obrigado pelo Senhor ter confiado, Deus, em nossas vidas, papai. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Muito bom estar na presença de Deus, muito bom sentir a presença do Espírito Santo. E o tema do nosso estudo de célula desta noite é a arte de se refazer. O texto-chave está lá em João, capítulo 21. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 15 até o versículo de número 19, que diz assim: Depois de comer, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: Pastoreia as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu de que lhe disse pela terceira vez: Tu me amas? E lhe respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Versículo 18: em verdade te digo, quando era mais jovem, te cingias a ti mesmo e ia onde querias, mas quando já estiveres velho, estenderás tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Disse isso dando a entender com que morte havia de glorificar a Deus. E tendo dito isto, acrescentou: segue-me. A arte de se refazer é voltar ao princípio da nossa origem. Refazer é adquirir novo vigor. Se refazer é reparar as nossas forças, é eu me perguntar: onde devo recomeçar? Onde preciso voltar? Onde preciso recomeçar? Este texto que nós acabamos de ler, o Espírito Santo me mostrou que essas perguntas que o próprio Jesus fizera ali para Pedro naquele instante, ele fizera essas perguntas para poder Pedro parar e pensar onde ele precisava recomeçar. E por algum instante eu voltando à história, voltando no começo da história de Pedro, eu vejo uma história pelo qual se repetia neste capítulo 21 de João. Pedro, quando Jesus encontra Pedro pela primeira vez, Pedro estava fazendo o quê? Pedro estava lavando as redes. E Jesus ensinando ali uma multidão, dando ensinamentos para o povo comprimia, o povo espremia Jesus ali. Jesus não vê um lugar para sair, ele olha para o barco de Pedro, e ele pega e sobe no barco de Pedro. Voltando comigo lá no começo da história, Jesus sobe no barco de Pedro, e Jesus fala: Pedro, me tira um pouco daqui, de perto dessa multidão, que eu vou ensinar eles mais de longe. E Pedro imediatamente ali subiu na embarcação juntamente com Jesus, e Pedro ensinava,
aquela multidão. E Pedro olhando para, e Jesus olhando para Pedro, Jesus faz uma pergunta para Pedro: Pedro, me dastes um peixe? E Pedro olha para Jesus e começa a falar uma história longa. Ah, Senhor, eu pesquei a noite toda e eu não peguei nada. Estamos na época de peixe, mas pela minha experiência, eu trabalhei a noite toda e não peguei nada. E Jesus ali se compadece, creio eu, de Pedro ali, e Jesus dá um comando para Pedro: joga a rede e você pegará peixes. E Pedro ali, debaixo do comando da palavra de Jesus, Pedro joga a rede. E a história vai nos dizer que Pedro pega tantos peixes, a ponto das redes começarem a se rasgar, o barco, a embarcação querer se afundar. Imediatamente Pedro viu que era um milagre. Pedro reconheceu que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Messias. Imediatamente Jesus faz um comando, um convite para Pedro: ei Pedro, larga tudo isso, larga toda a sua vontade, larga todo o seu conhecimento, larga tudo que você aprendeu, vem, segue-me, que eu vou te fazer pescador de homens. Pedro, debaixo ali do comando de Jesus, todos nós que entramos no caminho de Jesus, temos a nossa vida mudada. Pedro, ele era pescador de peixes, é o que ele sempre fez na vida. Mas quando ele encontra com Jesus, Jesus dá um comando para ele: eu vou te fazer pescadores de homens. E Pedro ali, ele deixa de ter uma profissão para ter uma promessa. E para que essa promessa de Pedro se cumpra na vida dele, Pedro caminha com Jesus 3 anos ali, recebendo o discipulado, recebendo o comando, vendo prodígios, vendo milagres. Pedro caminha juntamente com o mestre, tendo uma intimidade de poder deitar sua cabeça no seu peito, poder falar face a face com o mestre, comer juntos, dormir juntos, compartilhar o mesmo ambiente. E Jesus começa a ensinar ele a ser pescador de homens. Jesus começa a ensinar ele uma promessa. E Pedro, debaixo desses ensinamentos, larga tudo e decide viver a promessa de Deus. Mas devido à circunstância, devido o propósito pelo qual Jesus veio à terra para poder pagar os meus pecados e os seus pecados, aniquilar, nos livrar de toda dor, de toda praga, Jesus, ele teve que ir para o Calvário, sofrer a morte de cruz, foi pendurado no madeiro. E Pedro do seu lado, vendo aquelas circunstâncias, vendo aquela situação, os soldados o prendendo, Pedro vendo Jesus ali sendo chicoteado, sendo espancado por mim, por você. Pedro, por um período, ele olhou com os olhos humanos, ele deixou de olhar as promessas e ali, diante das circunstâncias, Pedro nega Jesus 3 vezes. E Pedro negando 3 vezes, Pedro se afasta, Pedro se retira para longe. E a história de João, capítulo 21, vai nos dizer que Pedro volta a fazer as velhas práticas que ele se iniciara quando conheceu Jesus. E a história vai repetir, porque quando Pedro sai para pescar, a história se repete. Ele pesca a noite toda, ele joga as redes, ele lança as redes ao mar, puxa as redes ao mar,
e a história sempre se repetindo, porque ele decide sair do propósito e ir para o seu conhecimento, ir para a sua profissão. Todas as vezes que eu e você sairmos do propósito de Cristo e decidirmos caminhar com os nossos próprios entendimentos, os nossos próprios passos, a nossa própria força, estaremos repetindo os erros. E Pedro repete os erros e pesca a noite toda. E a história vai nos dizer que Jesus, já ressurreto, Jesus transfigurado ali na beira daquela praia, aparece para eles como um homem. E quando eles chegam ali na beira do mar, na beira daquela praia, Jesus pede para Pedro: ei, me daste um peixe para comer? E Pedro vai falar para ele: eu pesquei a noite toda, mas eu não apanhei nada, não peguei nada. E Jesus se compadece novamente de Pedro. E Jesus se compadecendo de Pedro novamente, o que acontece? Jesus dá um comando, uma direção: ei, volta Pedro, volta lá, joga a rede do lado direito. E Pedro sobe no barco e decide jogar a rede do lado direito. E quando Pedro joga a rede do lado direito, o milagre acontece. Uma noite inteira de pescaria sem pegar nada, debaixo do seu conhecimento, debaixo da sua profissão, mas sobre um comando de Cristo, debaixo da direção de Cristo, ele joga a rede do lado direito. E a história vai nos dizer que ele pega 153 grandes peixes, 153 grandes motivos para ele se alegrar em Cristo. E a história vai dizer que quando ele pega ali imediatamente, que eles conseguem pegar aqueles peixes, João, aquele discípulo amado de Cristo, ele reconhece imediatamente que era Jesus e fala para Pedro: Pedro, é o mestre, é o Senhor. E Pedro imediatamente veste a sua roupa, porque estava nu. Todas as vezes que saímos debaixo da proteção de Jesus, nós nos tornamos nus, nós nos tornamos sem cobertura. E Pedro ali, ele veste a roupa, pula no mar e vai ao encontro de Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, na história vai dizer que Jesus já tinha peixes, brasas e pão. Peixe em cima da brasa, peixe assado, e pão para o alimento. Pedro já tinha ali, tudo pronto para comer diante de Jesus. Jesus já estava com tudo preparado diante de Pedro. Tudo que Pedro buscara lá fora, tudo que Pedro gastava a noite toda para ter, se ele viesse em Jesus, Jesus já tinha preparado. Tudo que eu e você queremos buscar lá fora, se nós formos em Jesus, teremos. É peixe que você quer? Se você for em Jesus, ele já tem um peixe assado em cima da brasa. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. E a história vai nos dizer que os discípulos ali, juntamente com Jesus, eles se assentam para poder comer. E eles comendo ali peixes, comendo pão, eles se fartando ali de todo prazer, de toda vontade, com Cristo. Jesus faz 3 perguntas para ele: Pedro, tu me amas? Imagino eu que eles estavam comendo, Pedro faminto por ter trabalhado a noite toda e comendo, que delícia Jesus, está maravilhoso. E Jesus: Pedro, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, te amo, tu sabes. Apacenta o meu rebanho. Senhor, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. E a pergunta vai se fazer 3 vezes. E Pedro entristece. Naquele momento em que Pedro entristece, imagino eu que foi o momento dele poder se refazer. E Pedro começa a se refazer. Pedro lembra do propósito.
E Pedro então decide voltar ao propósito. 3 atitudes onde precisamos se refazer. A primeira atitude é voltar ao lugar do relacionamento. Quando eu me relaciono com Cristo, Ele me dá a conhecer o meu propósito, a minha promessa, o meu chamado. Quando Pedro, juntamente com os discípulos, se relacionaram com Jesus ali, Jesus fez ele se refazer. Jesus fez ele lembrar do propósito, em que ele seria pescadores de homens. E Pedro ali começa a se refazer. Eu creio que ele teve que lutar contra a própria vontade, ele teve que pedir perdão ali para Jesus, falando ali: Jesus, eu te vi sofrer, Jesus. Eles queriam me pegar também, mas eu te neguei. Eu falei que eu não te conhecia, Jesus. Me perdoe. Pedro teve que se refazer, irmãos. Mas para ele se refazer, ele precisou estar em comunhão. Para eu e você nos refazermos e voltarmos à promessa que Deus tem para as nossas vidas, é necessário, o primeiro passo, estar em comunhão, se assentar à mesa, viver um intenso relacionamento com Cristo. Amém? A segunda atitude, onde nós precisamos se refazer, é preciso amadurecer, é não viver mais a minha vontade, e sim fazer com que as minhas vontades percam as forças, morram, e que possamos viver para Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, o apóstolo Paulo vai nos dizer, Gálatas capítulo 2, versículo de número 5, eu vou ler para vocês aqui, bem rapidinho. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: estou juntamente crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E Paulo ali, ele decide a não viver mais a vontade dele, mas ele decide fazer a vontade de Cristo. Todos nós precisamos amadurecer. Pedro, ele, com o relacionamento que ele tiver ali com Jesus, ele precisou se amadurecer, deixar de fazer as próprias vontades, para poder fazer a vontade de Cristo. E todas as vezes que eu e você fazemos a vontade de Cristo, temos um grande êxito, temos uma grande vitória, temos uma grande conquista. Pedro ali, debaixo de um comando de Cristo, debaixo de uma direção de Cristo, ele jogou a rede do lado direito, e ele teve uma grande conquista. Ele pegou 153 grandes peixes, pelo qual essa numeração me deixa a entender que 153 se resume em 153 grandes motivos para eu não procurar nada lá fora, e sim em Cristo. Preciso de alegria? Vou em Cristo. Preciso de felicidade? Vou em Cristo. Preciso tirar o meu medo? Ei, estou em Cristo. Busco em Cristo.
Se eu quero um alívio, preciso estar em Cristo. Ele tem para mim todo alívio. Estou precisando de uma cura? Jesus tem para mim a cura. Ele é a cura. Estou precisando de um momento de alegria? Jesus tem para mim uma alegria eterna, uma vida abundante, pelo qual está proposta para mim e para você. João capítulo 10, versículo de número 10, parte B, diz assim, que em Cristo teremos uma vida abundante. O inimigo, na parte A, vai falar que o diabo ou o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Parte B, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Esse plenamente é abundante, uma vida em abundância. Quando eu e você decidimos amadurecer e obedecer ao nosso Pai, ao nosso Deus, obedecer à voz do Espírito Santo, obedecer o próprio Jesus, nós temos uma vida abundante. A terceira atitude que eu e você precisamos se refazer, nós precisamos segui-lo. Seguir a Cristo não é parar por causa das circunstâncias, por causa da falta de motivação, por causa de pessoas, ou até mesmo palavras que ouvimos a nosso respeito. Para seguir a Cristo, é necessário sermos resilientes, não desistirmos. Isso já está dentro de nós. Basta voltarmos à nossa origem. Isso já está dentro de mim e de você, sermos resilientes. Quando nascemos, eu aqui sou pai, tenho 2 lindos filhos, um casal, a Lívia Caroline e o Lucas Gabriel, e desde criança eu venho acompanhando eles crescendo. Minha filha hoje já é moça, 13 anos, linda, meu filho ainda uma criança com 6 anos, mas todas as vezes em que eu vejo eles brincando, ou fazendo algo, eu vejo que eles precisam se refazer. Meu filho, quando, embora aprendendo a andar, dando ali os seus primeiros passinhos, ele dava um passo, e na hora que ele ia para dar o segundo passo, ele caía. Eu e você, para nós aprendermos a andar, o nosso primeiro, o segundo passo, nós caímos. Nós íamos ao chão, mas a resiliência dentro de mim, dentro de você, é maior. A nossa força, o nosso desejo de querer andar é maior. E naquilo nós começamos a dar 5 passos, nós começamos a andar perfeitamente. Na nossa resiliência, por não desistirmos de andar, nós começamos a correr. E quando nós começamos a correr, nós queremos andar de bicicleta. E assim vai, nós começamos, pegamos a rodinha, colocamos na bicicleta para termos um apoio, um equilíbrio. Mas imediatamente a nossa resiliência faz com que pedimos aos nossos pais que tirassem aquelas rodinhas para podermos andar. Um desafio, sermos resilientes. Isso já está dentro de mim, dentro de você. Não podemos desistir por qualquer situação, por qualquer circunstância. Se paramos por situações e por circunstâncias, nós não somos merecedores de sermos amados por Cristo. Mas quando eu e você somos resilientes, ei, se caiu, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, começa de novo, se refaça. Mas não deixe que sua promessa morra. Não deixe que a sua promessa fique paralisada. Se refaça.
Assim somos eu e você, desde a infância. Já temos esse espírito de sermos resilientes. Hoje nós podemos correr, hoje nós podemos andar de bicicleta, dirigirmos carros, motos, e assim, porque nós não desistimos, nós aprendemos a ser resilientes. Resiliência é onde se torna pessoas mais fortes, treinadas, vencedoras. Temos que ressignificar os momentos difíceis, dar outro sentido aos pontos negativos. Ah, minha célula só tem 2 pessoas que vêm na minha célula. Ei, se refaça, se ressignifica. Pega essas 2 pessoas, faça uma célula de aliança, pega ali cada um com uma fitinha, amarra a fitinha no seu braço e dá a cada uma daquelas pessoas outra fitinha. Se refaça, tenha uma ideia, faça com que essas 2 pessoas vão lá fora e busquem mais 2 amigos aliançados. E a sua célula de 2 vai passar a ter 4 pessoas, e dessas 4, 8, e assim vai por diante, até vocês se tornarem uma multidão. Mas não desista, porque às vezes está só você. Não desista por estar somente 2 ou 1. Se refaça, se ressignifica. Temos que ter a capacidade de se refazer diariamente de nós mesmos, pois muitas vezes queremos parar ou culpar as outras pessoas. Muitas vezes paramos e queremos culpar o nosso próximo, queremos culpar o pastor, queremos culpar os nossos líderes, queremos culpar o discípulo que está do lado. Às vezes falou mal comigo, falou com ignorância. Ei, as palavras duras que são as de vida eterna. Jesus ensinando na multidão, e aí Jesus percebeu que aquela multidão o seguia por causa de alimento, por causa de interesses, e Jesus começa a dar palavras duras, dispersando aquelas multidões, e aquelas multidões, foram saindo de mansinho, foram se dispersando, e ficaram os 12, e Jesus olhava ali para os 12 e falava: ei, e vocês não vão também? E Pedro, entendendo a promessa, falou com Jesus: ah, Jesus, para onde que nós vamos? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Não podemos nos paralisar por qualquer motivo, não podemos querer pôr a culpa nos outros, mas temos que ser resilientes. Quando somos resilientes, quando nós nos refazemos, alcançamos alvos maiores, nos tornamos melhores. Eu nunca posso aceitar a posição que eu estou bem, que eu já estou bem. Eu necessito de estar bem, eu necessito de melhorar, dia após dia. E quando acreditamos em nós mesmos, seremos capazes de mover uma multidão. Quando eu e você acreditamos em nós mesmos, nós somos capazes de mover uma multidão, uma geração. Assim aconteceu com Pedro. Depois que Pedro se refez, depois que Pedro lembrou onde ele caiu, que ele decidiu começar de novo, debaixo do comando, debaixo do Espírito Santo, Pedro se reúne ali juntamente com os 12, e nessa reunião, vem o Espírito Santo e enche aqueles discípulos, juntamente com aquelas pessoas que estavam ali reunidas. E Atos vai nos dizer no capítulo 2 que ao mover sobrenatural naquele ambiente, e as pessoas são curiosas, quando eu e você estamos cheios do Espírito Santo, as pessoas elas se aproximam, elas querem saber o que está acontecendo na nossa célula, elas querem saber o que está acontecendo na nossa vida. E ali,
Imagino eu aquela história ali, aquela situação, aquela circunstância que Pedro vivia ali naquele momento, as pessoas se achegando, e uns diziam para os outros: ah, eles estão bêbados, eles estão embriagados. E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, entendendo o propósito de ser um pescador de almas, Pedro, ele começa a pregar, começa a falar palavras de verdade, começa a dizer palavras duras, palavras de confronto para aquelas pessoas, e aquelas pessoas imediatamente se arrependem. Elas se arrependem. No capítulo 3 ali de Atos vai falar que aproximadamente 3.000 pessoas se converteram a Jesus. 3.000 pessoas decidiram seguir Jesus, tudo por causa de uma decisão de Pedro, se refazer. Ele não paralisou. Você na sua casa, você na sua célula, você precisa se refazer. Não pare, porque através da sua vida, Deus tem uma multidão para alcançar. Quantos amigos seus que estão parados aí, que você sabe que está parado? Quantas pessoas estão aí com medo desta pandemia, com medo desta praga que está nos assolando, nos atemorizando aí? Quantas pessoas que estão oprimidas dentro dos seus lares? Mas eu e você, nós somos a resposta. Se nós nos refazermos diariamente, seremos capazes de mover uma geração, uma multidão. Eu quero pedir para você se colocar de pé aí na sua casa, se colocar de pé onde que você estiver. Se você não pode se colocar de pé, sentado mesmo, vamos pedir a Jesus, vamos pedir ao Espírito Santo direções, pelo qual Ele possa nos direcionar a se refazer, nos direcionar, nos mostrar onde paralisamos, onde caímos. A palavra vai dizer, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 5, ei, lembra-te de onde caístes e volte às obras do primeiro amor, volte às práticas do primeiro amor. Lembra lá quando você aceitou Jesus, você batia no peito e dizia: o meu amigo vai para Jesus também, a minha mãe, a minha família também vão servir a Cristo. Mas veio uma leve circunstância, veio uma palavra dura e você desistiu. Não desista, o Espírito Santo hoje quer te fazer refazer. O Espírito Santo quer te trazer de volta a promessa. Faça como Pedro, se aceite, faça uma refeição com Jesus. Coloca tudo para fora, meus irmãos e minhas irmãs. Se for necessário pedir perdão, peça perdão. Se for preciso chorar, chore. Mas não permaneça paralisados. Não permaneça na própria vontade. Mas decida viver algo novo que Cristo tem para a sua vida. As promessas que Cristo te prometeu. Oh Senhor, em nome de Jesus, papai, estamos aqui, Deus, mais uma vez, papai, assim como o teu Espírito nos direcionou esta cela, papai, que o Senhor venha nos refazer, papai, que o Senhor venha nos mostrar, Deus, cada ponto que é necessário, papai, eu me refazer, Deus. Se for necessário eu pedir perdão, papai, para o meu próximo, que eu faça, Deus, que eu peço perdão. Se for necessário, papai, eu me humilhar, Deus, que eu venha me humilhar, Deus, mas que eu venha viver diante da tua promessa, Pai, que nós possamos viver diante do Senhor, Deus, fazendo a tua vontade, Deus, fazendo que o teu evangelho, Senhor, seja real em nossas vidas, Deus, e que as pessoas venham olhar para nós, e que nós possamos ter palavras de vida, Pai, em nome de Jesus, Deus.
Espírito Santo, faça com que cada vida, Espírito Santo, venha se refazer, onde essas vidas foram paralisadas, onde essas vidas foram afetadas, Deus, não permitam que elas se paralisem, mas que a partir de hoje elas possam se refazer e viver o melhor para o Senhor, dia após dia, Deus, que elas vão viver o melhor diante do Senhor, papai, daqui para frente, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer. Obrigado, Espírito Santo, por mais uma célula. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado você que nos recebeu na sua casa, você que recebeu o Espírito Santo, recebeu Jesus. A partir de hoje, você possa se refazer, que você não venha ficar paralisado, não venha voltar para suas práticas velhas, mas se refaça, que você será pescadores de homens, você será pai de multidões, em o nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado, Deus, aleluias.